nome é Brian Castiglione. Se você chegou até aqui, você está querendo saber mais sobre isso aqui. É o equalizador paramétrico que você encontra em mesas digitais e também em mesa analógica, e você vai entender como. Então, vamos lá para a gente falar sobre essa criança aqui, para que serve, como funciona o equalizador paramétrico. E se você chegou agora no canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, alguma besteira que eu falar aqui, você me corrija, por favor. Espero aí a sua interação junto com a gente. E se você está buscando se desenvolver mais no áudio, virar um técnico de áudio ou um operador de áudio profissional, no link aí da descrição do vídeo tem o nosso curso operacional completo lá na Hotmart. Dá uma conferida lá e eu aguardo vocês por lá, beleza? Então vamos lá, sobe a vinheta e vamos falar sobre equalizador paramétrico. Vem com o pai. Equalizador paramétrico. Tá aqui na minha mão, você vai ver a tela do iPad aí na sua tela agora, e a gente vai falar sobre isso aqui, equalizador paramétrico. Vamos pegar aqui um canal que não está sendo usado, para a gente não fazer nenhuma besteira. Tá aqui o nosso equalizador paramétrico. Esse equalizador paramétrico aqui, ele possui 4 bandas, e às vezes é um software de edição de áudio, você consegue adicionar bandas aqui para você poder equalizar, como o Reaper, por exemplo, tem essa opção, alguns plugins da Wave, tudo mais, você consegue adicionar mais. Porém, na mesa de som, geralmente você vai ter 4 bandas, 3 bandas, no caso das mesas de som analógicas, tem mesa analógica, tem 2 bandas apenas, e assim vai. Bom, aqui você está vendo um gráfico, né? Você está vendo um gráfico aqui de 4 bandas, para a gente poder mexer mais o HPF, né, que é o corte ali, o low cut. E nas mesas analógicas você também tem um equalizador paramétrico. Não tem aquele equalizador ali que aparece aqueles botões ali na sequência, aqueles knobs na sequência, seja 3, ou seja 2, ou seja 4. Ali você também tem o equalizador paramétrico. Qual que é a diferença então do equalizador paramétrico de uma mesa analógica para uma mesa digital? A mesa analógica, o equalizador paramétrico, ele é pré-definido. Você vê lá na mesa de som, às vezes algumas têm escrito, outras não, mas ela tem escrita ali a frequência na qual aquele equalizador paramétrico funciona. E aí ele vai te dizer que ali, quando você mexe naquele knob, você está atenuando ou acentuando a frequência X. Então vamos supor que o grave está lá em 100 Hz. Está ali aquele low, ou está low ou está 100 Hz, ou está os dois, está escrito low e está escrito 100 Hz. Quando você mexe nessa frequência, você está aumentando ou diminuindo aquela frequência e pegando frequências do lado. Essa frequência do lado aqui na nossa digital é definido como o Q. Esse Qzinho aí que você está vendo aqui, que eu estou pressionando, esse é o tamanho da banda. A mesa analógica você não consegue aumentar e diminuir o Q, não consegue aumentar e diminuir as frequências laterais que você pega, certo? Na mesa digital você consegue. Só que, então, na mesa digital, analógica, você também está mexendo com frequências, só que é uma frequência já pré-definida pelo fabricante. Aqui não, aqui você consegue definir. O low cut, o HyperF, também tem na mesa analógica. Às vezes você tem um botãozinho lá em cima escrito HPF 80 Hz, algumas 90 Hz, algumas em 100 Hz, pré-definido. Quando você aperta, ele automaticamente faz esse low cut. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece aqui no gráfico e vocês vão conseguir entender melhor. Então vamos lá. A gente está aí com o gráfico, o equalizador paramétrico de uma mesa digital, no nosso caso aqui da Soundcore FTS Impact. Vou fazer no aplicativo para vocês visualizarem melhor como funciona. Então vamos lá. Aqui eu consigo definir então 4 bandas mais o HPF, certo? E aí eu consigo definir aqui o ganho de cada banda, ó. Então eu aumento e diminuo o ganho, certo? O que é a quantidade de frequências laterais que eu pego daquele ganho, né? Então vamos supor que eu estou menos 6.5 aqui na frequência de 90 Hz, que é a que eu defini, ok? Quer dizer que eu estou pegando também 95 Hz, 96, 97, 98 com menos ganho. Então eu tenho aqui menos 6.5, então do lado eu tenho menos 6.4, menos 6.2, menos 6, menos 5.9 e vai caindo até chegar aqui no final do gráfico, certo? Então eu detenho o ganho,
o tamanho da banda, então eu posso definir essas frequências laterais se eu pego uma quantidade maior ou uma quantidade menor, ó, abrindo e fechando a banda, e também a minha frequência, definindo até qual frequência que eu quero usar. Eu posso andar por toda a barra. A gente costuma utilizar usualmente essa primeira banda para mexer nas frequências graves, aqui na média aguda e aqui na aguda, certo? Porém, não é uma regra. Você pode muito bem pegar essa da frequência aguda e utilizar ela aqui no grave, se for necessário, se você precisar. Mas a gente procura geralmente manter esse padrão de frequência aqui, grave, médio e agudo, para a gente poder se localizar melhor, mas não é uma regra, é apenas uma usualidade, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui, e aí eu vou mostrar para vocês então como que funciona isso na mesa analógica. Como funciona na mesa analógica? Vamos supor então que eu tenho aquele knobzinho do low ali, definido em 100 Hz. Eu só tenho 3 bandas, tá? Então eu vou eliminar essa primeira banda de frequência aqui, certo? Eu vou jogar ela para cá, não estou usando ela, ok? Vamos lá, joguei para cá, não estou utilizando ela. Então eu tenho aqui, deixa eu ver se está conectado na minha mesa certa aqui, tá certo. Ok, então a minha segunda banda eu vou utilizar a frequência de 100 Hz. Na minha mesa de som está 100 Hz, ok? A minha banda média, ou meu knob médio lá da mesa, ele está definido em 2 kHz. Vamos colocar 2 kHz, vamos colocar 1K, está definido em 1K. Beleza? Fica mais padrãozinho. Então, defini aqui em 1K. E a minha frequência mais aguda está em 8K, 8 kHz. Beleza. Então, essas são as minhas 3 bandas do meu equalizador paramétrico de uma mesa analógica. Então, quando eu aumento e quando eu diminuo aquele knob, quando eu mexo ele para a direita, para a esquerda, é isso aqui que acontece. Ó, eu vou dar ganho naquele botão meu de agudo da mesa. Então, ó, olha só, é isso aqui que acontece com o gráfico. Certo? Aqui eu mexi no que sem querer, é isso aqui que acontece. Quando eu mexo naquela do médio, eu quero tirar o médio, então eu estou exagerando aqui, tá, pessoal? Então eu vou tirar o médio, aconteceu isso aqui. Ah, eu quero mais grave, então eu vou aumentar o meu grave. Então, quando eu mexo lá na minha mesa analógica, que eu jogo aquele knob do grave todo para o máximo, jogo o médio todo para o mínimo e o agudo todo para o máximo, eu vou ter esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Este é o gráfico que é produzido na minha mesa analógica. Então, toda vez que eu mexo aqui, para cima ou para baixo, eu tenho esse seguinte gráfico aqui. Ele vai ficar nessas condições lá na minha mesa analógica. Então, ele está trabalhando com essas frequências, certo? A diferença é que lá você não tem o Q, onde você consegue definir o tamanho da banda, e você não tem como definir a frequência, ela já é pré-definida, então é isso aqui que acontece lá. E aí quando você aciona o HPF lá, aqui a gente também tem o HPF, só que aqui eu consigo definir aonde eu quero o meu HPF, lá não. Lá eu só vou ter, por exemplo, 80 Hz. Então eu ligo e desligo, só vai acontecer isso daqui. Você não consegue ver aqui no gráfico, mas ele faria um corte aqui na lateral, ali na mesa de som a gente consegue ver, mas aqui ele não apresenta o meu HPF, mas ele faz um corte aqui no gráfico, dali para trás ele faz um low cut, ele corta. Então, assim funciona a nossa mesa analógica. Então, aqui na mesa digital, eu já tenho possibilidades a mais. Então, eu tenho aqui 4 bandas, quer dizer, eu já tenho uma banda a mais. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu zerar tudo aqui. Beleza? Vamos fletar. Ok. Então, eu tenho aqui, na minha mesa digital, eu já consigo definir. Então, ó, eu tenho aqui aonde definir a minha frequência mais grave, minha frequência de médio grave ou médio, de médio agudo ou médio também, e da minha frequência mais aguda. Então eu consigo definir a frequência, certo? Eu tenho também a opção aqui de fazer um low cut e um high cut. Então, no meu low cut aqui, ó, se eu aciono o low cut, esta primeira banda minha, essa primeira banda aqui, ó, ela vira um cut, seja para aumentar ou para diminuir o volume daquelas frequências, certo? Então, aí eu já passo a ter a minha frequência aqui limitada, ó. Eu só vou até 500 Hz. Se eu desaciono, eu consigo ir mais. Só que aí já não é mais o low cut que eu estava fazendo, né? Então, eu consigo diminuir e também aumentar ele aqui até 500 Hz. Aí, cada mesa de som vai ter suas particularidades, umas vão mais, outras vão menos, outras vão até tudo, até o final lá, algumas têm essas possibilidades também, ok?
Desacionando ela, então, eu consigo mexer aqui no meu ganho, minha frequência que eu quero e aquele tamanho da banda que eu falei com vocês. Mais frequências do lado ou menos frequências do lado. Então, ó, conforme eu diminuo, eu pego menos frequências na lateral. Conforme eu aumento, eu pego mais frequências na minha lateral. Beleza? E isso vale para todas as 4 bandas da minha mesa de som. Então eu tenho uma liberdade maior para poder trabalhar. Como que a gente utiliza isso na prática então, Brian? Vamos supor que o low cut a gente faz em praticamente todos os instrumentos, em todos os microfones a gente faz o low cut, só vai mudar a frequência onde ele é feito. Então, por exemplo, vamos falar de um microfone, que é mais usual. Então eu vou vir aqui, ó, e vou acionar o meu low cut, eu vou colocar, sei lá, em 140. Vou dizer que o meu microfone vai ficar com low cut em 140. Cada microfone, cada sistema, cada regulagem vai pedir um low cut diferente. Por isso que eu disse, algumas mesas analógicas elas funcionam, elas fazem um low cut em 80 Hz e funciona bem. Talvez vai vazar um pouco mais, você tem menos opção, vai talvez pegar algumas frequências de subgrave que talvez você não queira, mas funciona. Então, você vai fazer aí o seu low cut, eu fiz aqui em 140 Hz, ok? E aí vamos dizer que eu estou tendo uma microfonia ali no médio ainda, eu cortei em 140 para trás, o resto está flat. Estou tendo uma microfonia ali no médio ainda, vamos colocar ali no médio grave em 315 Hz e tal. Não quero cortar no meu pé, eu quero cortar na via. Então eu venho aqui, ó, meu mais grave aqui, vamos lá, 315. Cheguei em 315, diminui um pouquinho. Ah, mas eu estou pegando muita banda do lado, eu não preciso pegar isso tudo, eu quero pegar menos. Então eu venho aqui, ó, diminuo o tamanho da banda aqui, ok. Peguei ali 315, dei uma diminuídazinha, cortou a microfonia, ponto final. Mesma coisa no agudo. Ah, eu tô tendo uma microfonia ali em 8 Hz, que é 8 kHz, que às vezes é uma microfonia mais comum de acontecer. Então eu tô tendo aqui em 8 kHz, ok? Vou cortar ela aqui, ó. Aí vamos supor que eu quero separar ela no talo, jogo lá embaixo. Lá embaixo, tô exagerando, tá, pessoal? Eu jogo ela lá embaixo. Pô, mas aí eu matei o agudo aqui, ó, porque eu tô pegando as frequências do lado e tudo mais. Então eu vou fazer o quê? Vou diminuir a minha banda de frequência, certo? Eu estou pegando aquela frequência, estou pegando algumas frequências do lado por consequência, não tem como, estou pegando aqui 7.1 kHz, estou pegando 9 kHz, mas eu preciso cortar aquela frequência, então está cortado. Logicamente que isso aqui é um exagero, a gente não corta tanto assim, a gente geralmente tira 5, 6 dB aqui e é suficiente para fazer o corte. Então tem microfones que às vezes você vai precisar fazer isso aqui até em mais opções, certo? Vamos pegar agora um exemplo de uma caixa de bateria, que a gente gosta muito de caixa. Eu gosto muito da caixa da bateria, eu adoro o som da caixa da bateria. Então a caixa da bateria, vamos supor que eu tenho uma caixa que ela está trabalhando em 200 Hz. É a frequência de trabalho dessa caixa, ela está afinada em 200 Hz. Então eu vou fazer uma equalização aqui para uma caixa de 200 Hz. Então eu tenho aqui o meu HyperF, eu vou cortar em 160, para mim não pegar ali 200, beleza? Então vou pegar aqui e vou acentuar a minha frequência de 200 Hz, que é a que eu quero, vou dar uma acentuada nela, mas eu quero bem fininho o meu aqui. Vou aqui aumentar um pouquinho, vou dar 7 dB de ganho, vai bastante ganho. Eu não quero aquele barulho de lata da caixa, eu não quero aquele som de lata da caixa vazando, então eu vou cortar aqui o meu médio, vamos lá. Eu vou colocar aqui em 500 Hz, vou tirar aqui bastante, vou diminuir o meu aqui para não pegar tanto a frequência de 200 Hz, vou pegar a minha segunda opção, vou colocar, sei lá, em 1.5, vou cortar aqui também, e vou diminuir aqui um pouquinho mais, beleza, vou diminuir a minha banda, para pegar um pouco menos, beleza, cortei aqui. Geralmente eu posso até cortar bastante, eu posso jogar lá embaixo, mas eu quero um pouquinho de corpo também da caixa, então eu vou deixar ela um pouquinho menos aqui, beleza? E eu quero a minha esteira, eu não tenho um microfone de esteira embaixo, coloquei um microfone só, eu quero pegar o som da esteira no microfone de cima. Tô enjoado hoje, não quero microfone embaixo. Brincadeira, né, pessoal? Pode colocar um microfone de esteira e fazer a mix dos dois, fica top. Mas aí eu quero pegar a minha esteira, então minha esteira está trabalhando aqui em 4 kHz, vou dar uma acentuada aqui na minha esteira, vou pegar um pouco mais de corpo aqui na minha esteira também. Tá aqui, então eu fiz lá o meu low cut em 160 Hz, acentuei a frequência de trabalho da minha caixa, tirei o som de lata e acentuei ali a minha esteira, e aí tá aí
uma pré-equalização, por exemplo, de uma caixa. Claro que isso pode mudar, a caixa pode estar em 250, você pode jogar para lá, jogar para cá. Eu posso não utilizar duas bandas aqui, eu posso economizar uma banda e jogar essa banda aqui. Vamos voltar aqui, economizar essa banda aqui do meio, jogar a banda aqui mais para frente e abrir mais o meu key e pegar e usar só uma banda aqui de frequência. Eu posso fechar mais o meu key aqui para pegar um pouco mais de corpo da caixa também. Enfim, a equalização, ela existe uma referência, existe alguns padrões, mas você também tem a sua liberdade artística de poder fazer a sua equalização e utilizar aí o equalizador paramétrico da forma que ele melhor lhe atende. Ele te dá muitas opções de você fazer. Então, voltando aqui para a gente entender como funciona o equalizador paramétrico, então a gente tem também aqui na frequência aguda, a gente também tem um high cut aqui que a gente consegue acionar, e aí ó, diminuo e aumento ele até aonde eu quiser, e ele só vem até 800 Hz também, então ele só corta até 800 Hz. Então o grave ele vai até 500, ó, então praticamente cortei tudo, né? Consigo fechar o canal, vai até 500 e o high cut vai até 800 Hz ali, certo? Esse equalizador paramétrico, então, que a gente utiliza. Lembrando a você que isso aqui não é um curso, isso aqui é somente um curso de para que serve, como se utiliza algumas aplicações do equalizador paramétrico. E se você quer realmente virar um operador de áudio, um técnico de áudio profissional, quer aprender tudo sobre o universo do áudio do zero ao avançado, tem no link da descrição, tem aí na descrição do vídeo o link do nosso curso operacional lá na Hotmart. Pode entrar lá e procurar, que você não vai se arrepender. Lá te ensina tudo isso daqui e muito mais. Bom, falamos então aí do equalizador paramétrico, algumas aplicações dele, como funciona na mesa analógica e na mesa digital. Espero ter contribuído mais ainda para o seu conhecimento. Qualquer dúvida, ou se eu falei alguma asneira que você acha, pode deixar no comentário, faço questão de responder, faço questão de ler. Gosto muito da interatividade de todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Aqui a gente falou mais um pouco sobre equalizador das mesas. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Tem aí já a opção de se tornar membro também do canal, para poder incentivar a gente a cada vez fazer mais conteúdos para você. Valeu, até a próxima, um abraço, valeu e falou!